Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Não Olhe, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? O roteirista e diretor Jordan Peele vem se tornando uma das vozes mais importantes e influentes do cinema norte-americano contemporâneo e, com muito mérito, vide as suas excelentes realizações Corra e Nós. Até porque ele conseguiu aliar nesses dois filmes capacidade e criatividade técnicas, com narrativas tensas e intrigantes, além de servir para comentários sociais contundentes e pertinentes. Não Olhe foi o título escolhido pela distribuidora brasileira para servir de tradução para o título original Nope, que é uma expressão de negação mais informal, como se fosse uma gíria. Mas talvez esse seja o filme menos especial do Peele, justamente porque ele não consegue equilibrar tão bem essas características que marcaram e que representaram tão bem os seus filmes anteriores. Mas isso também não quer dizer que Nope não tenha lá o seu valor. Eu comparo essa derrapada do Jordan Peele com a mesma que aconteceu na trajetória do M. Night Shyamalan, já que com os Sinais e A Vila, ele não conseguiu repetir o mesmo nível de excelência que nós vimos em O Sexto Sentido e Corpo Fechado, ainda que sejam ótimos filmes. O.J. e Emerald Haywood, interpretados respectivamente pelos eficientes Daniel Kaluuya e Keke Palmer, são dois irmãos que moram em uma pequena cidade no interior da Califórnia e que herdam um rancho que foi mantido por muitas décadas pelo pai, muito conhecido na região por ser um exímio domador de cavalos, utilizando os animais em produções cinematográficas. Porém, após a sua morte, os filhos não conseguem manter a qualidade do trabalho e vivem um impasse sobre o futuro do negócio, justamente quando uma série de estranhos eventos passam a ocorrer na propriedade, cuja origem pode ter ligação ou não com atividades de objetos voadores não identificados. O que precisa ser reconhecido mais uma vez é a capacidade técnica admirável que o Jordan Peele tem de sustentar a sua narrativa, já que ele apresenta os personagens e a base de sustentação da premissa de uma maneira bem inquietante, o que dá uma constante sensação de desconforto e estranheza. Esse nível de excentricidade é muito mais sugestivo, mas permite que se crie um sentimento bastante palpável. Logo, essa apresentação acaba sendo um pouco mais longa que o convencional, mas isso permite que você note que há algo estranho com aqueles personagens e algo de muito exótico nesse universo, o que torna tudo ainda mais interessante. E é até por isso que o Jordan Peele faz a utilização dos clichês do gênero para fazer piada, como quando ilustra personagens surgindo à espreita de outros, ou quando faz questão de utilizar as sequências com claro propósito de provocar sustos no OJ durante uma emboscada no celeiro. É como se o diretor já fizesse questão de dizer para o espectador que ele não está interessado nesse tipo de filme mais convencional. O seu interesse é outro, o que fica muito claro pelas escolhas e pelas perspectivas que a sua câmera oferece, sugerindo uma experiência muito mais inusitada e bizarra. Sendo assim, o Jordan Peele é muito eficiente no seu papel de diretor, que consiste em fazer as escolhas necessárias sobre o que vai ser mostrado ou não e quando será mostrado. Logo, a criação da expectativa faz parte da experiência, o que favorece muito a atenção e o suspense. E quando a proposta parece mais clara, o roteiro ainda permite que a natureza do perigo seja ressignificada, o que permite uma reflexão sobre a exploração dessa entidade desconhecida com a dos próprios animais que foram vistos na narrativa, inclusive um chimpanzé ilustrado em um macabro flashback, cuja história serve de perspectiva para a história central que está sendo contada aqui, inclusive envolvendo o enigmático personagem interpretado pelo Steve Yeun. Aliás, se esse ponto de vista até permite certa sinergia e sintonia com o drama vivido pelos irmãos Haywood, de forma prática e emocional, a incorporação de outros personagens à narrativa, como o vendedor de equipamentos de segurança e até mesmo de um diretor de fotografia, já soam adições pouco orgânicas,
talvez para gritarem ao espectador que seus papéis estão ligados ao discurso sobre vigilância e à espetacularização das imagens. Funcionando como uma ótima ficção científica carregada de suspense e ambientada em um universo típico do faroeste, Nope insere dois personagens negros que estão lutando contra o apagamento do legado do pai, o que serve como uma espécie de analogia contra o próprio processo de apagamento histórico e cultural que os negros tiveram dentro do cinema. Mas confesso que esses elementos se mostram menos inspirados dentro dessa obra do Jordan Peele. Nope exerce a sua maior influência através dos aspectos técnicos mesmo. Além da direção competente, vale a pena destacar a qualidade do trabalho sonoro, já que muito da tensão e do medo são representadas pelos ruídos, já que olhar pode ser uma sentença de morte. A trilha sonora, composta pelo Michael Abels, capta muito bem esse nível de estranheza do universo e aquele elemento que se aproxima mais de captar as emoções que são percebidas pelos personagens, logo, as melodias são repletas de dissonância. A fotografia do Hoyt van Hoytman é essencial para captar a vastidão dos cenários naturais, a luz e a escuridão, o efeito da neblina e da poeira, o que ajuda muito a construir o tom do mistério que é tão importante para a narrativa. E os efeitos especiais, assim como a própria concepção dos elementos fantásticos que são vistos na tela, se mostram arrojados por se proporem a fugir das escolhas mais típicas e óbvias do gênero, ainda que sejam esteticamente simples. Sendo assim, Não Olhe é um filme tecnicamente ambicioso, mas me parece ser a produção do Jordan Peele em que ele está mais interessado na forma de contar a história do que propriamente pelo nível de legitimidade em defender seu ponto de vista. É como se ele fizesse questão que esse filme fosse o seu projeto especial para fazer parte da série Além da Imaginação, em que ele foi criador e roteirista por tantos anos, como se fosse um episódio estendido. Por ser um filme tão intrigante, não me sinto confortável em dizer que é o pior filme dele, mas talvez seja aquele em que me senti apenas na carona, acompanhando a sua perspectiva, mas sem conseguir me conectar muito com os seus propósitos. Trazendo a comparação inicial de volta, torço para que o Jordan Peele não queira seguir à risca a trajetória do Shyamalan e reencontre mais rapidamente o equilíbrio que marcou seus filmes anteriores. Até porque acredito que ele é um cineasta menos deslumbrado e um ser humano mais maduro e consciente. Se com relação aos novos filmes do Shyamalan, hoje eu tenho muito mais um pé atrás, com relação ao Jordan Peele, eu ainda quero olhar. Quero olhar muito mais. Yeah. See ya. See ya. See ya. Yeah. Yeah, nah. Run! Então agora é a sua vez de usar o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões sobre Não Olhe, esse filme que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.